Glória a Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E eu queria dizer algo aqui pela fé. Não se admire se você chegar em casa, o teu filho, o teu irmão, o teu cunhado, disser assim: eu estava no meio de um bloco e não sei porque deu uma vontade de ir para casa, eu não sei porque deu vontade de ir embora. Amém. Eu conheço um testemunho de um pastor que Deus chamou ele num campo de futebol. Ele jogando bola, ele ouviu uma voz e falou assim: rapaz, tem alguém me chamando. E essa é a voz do Deus da minha mãe, chamando ele. Atos capítulo 4, abra por favor, Atos capítulo 4, a partir do verso 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 1. Você achou aí? Amém? Diz assim o texto sagrado. Vamos ler aqui na tela. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, resistindo por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárceres até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades dos povos e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vos crucificaste, a Deus que ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação, até aqui, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes pelos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode dizer amém? Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra nesta manhã. Comunique a nós as tuas verdades. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar seu lugar? Jesus, ele veio para essa terra, escute isso, preste atenção. Jesus veio a essa terra com uma missão. A missão de Jesus foi morrer na cruz do Calvário. E no período da sua caminhada ministerial, ele sabia muito bem que ele precisava preparar homens que dessem continuidade ao seu legado, à sua missão. Ele veio para morrer na cruz, mas não só para morrer na cruz, para deixar uma história. E para que essa história marcasse corações de homens e mulheres. E nesse período, Jesus começou a escolher discípulos para caminhar com ele. Começou a escolher homens para que caminhassem com ele e aprendessem com ele. E deixassem no coração deles uma missão. E você vai perceber que durante essa trajetória ministerial de Jesus, por onde ele passa, ele está deixando para os discípulos e nos discípulos uma lição de um Deus que cura a enfermidade, uma lição de um Deus que expulsa demônios, uma lição de um Deus que faz maravilhas, uma lição de um Deus que acalma o vento, acalma o mar, multiplica o pão, multiplica o peixe. Nessa caminhada, Jesus está ensinando os discípulos a como orar, a como ter autoridade. Está preparando aqueles homens. E você
vai perceber bem que antes dele ser assunto aos céus, dele ser levado para os céus, ele diz para aqueles discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Aqueles homens, durante 3 anos e meio, viram Jesus fazer milagres, abrir portas, curar enfermos, expulsar demônio. E eles estão ali sendo ensinados, discipulados por Jesus, para que o dia de colocar em prova aquilo que aprendeu chegasse. E o texto vai dizer que Jesus é levado aos céus, os discípulos ficam em Jerusalém, e em ficar em Jerusalém, eles começam a clamar ao Senhor, começam a orar a Deus, e eles ficam no cenáculo. Entre a subida de Jesus e a manifestação do Espírito Santo, levam-se 10 dias. 10 dias. No 10º dia, Atos capítulo 2, e de repente sobreveio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. O Espírito Santo vem sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, há uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo naquele ambiente, e eles começam agora a ter um revestimento da ação do Espírito Santo na vida deles. E o texto seguinte vai dizer que Pedro se levanta e começa então a pregar a palavra de Deus. E Pedro prega com tanta autoridade, mas com tanta autoridade, que naquele dia quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. Aqueles homens vivem o tempo todo, escute isso, preste atenção, você vai entender onde eu quero chegar. O tempo todo sendo acompanhado por Jesus. Jesus era como que a rodinha da bicicleta. Jesus era como que a bengala deles. Jesus era como que alguém que os carregava o tempo todo. É aquela pessoa que o tempo todo estava ali para saber o que estava fazendo. Eu tenho uma filha de 6 anos, e ela é daquelas filhas arteiras, né? Essa semana a esposa chegou em casa e falou: Alex, o que é tanto cabelo no banheiro? Eu falei: eu não sei. E quando nós fomos no banheiro para olhar, tanto cabelo é esse? Aí eu olhei para a cabeça dela. Mariana, que cabelo é aquele? Percebi que ela foi quietinha no banheiro, pegou a tesoura e chafra no cabelo. Então, sabe aquela pessoa que está o tempo todo em cima, e quando está em silêncio, está aprontando alguma coisa? Está muito silêncio, está aprontando alguma coisa. Jesus era mais ou menos como essas crianças, que o tempo todo tem que estar corrigindo, o tempo todo tem que estar ensinando, o tempo todo chamando a atenção. Mas agora Jesus não está aqui. Agora é eles e o Espírito Santo neles. Jesus com eles, escute isso, você vai entender. Jesus com eles estava o tempo todo instigando eles a fazerem, instigando eles a agirem. Jesus com eles estava o tempo todo fazendo com que eles tivessem uma ação. O Espírito Santo agora não está do lado de fora. O Espírito Santo agora está do lado de dentro. E o que o Espírito Santo agora está fazendo? Esperando deles uma ação para que haja uma reação da manifestação do sobrenatural. Não tem o Espírito Santo dizendo assim: vai. O Espírito Santo está dizendo assim: eu vou se vocês forem, eu faço se vocês fizerem, eu ajo se vocês agirem. Capítulo de número 2, Pedro levanta a voz e começa a pregar. E quando Pedro começa a pregar, o Espírito Santo começa a falar nos corações. Jesus está dizendo para aqueles homens assim: eu estou preparando vocês para uma grande obra. Jesus foi para os céus. Atos capítulo 1 é essa manifestação do Senhor nos céus. Atos capítulo 2, eles recebem o Espírito Santo, pregam a palavra, quase 3.000 almas se convertem. Atos capítulo 3, Pedro e João subindo ao templo. Irmãos, tudo dando certo, tudo sendo uma maravilha. Irmãos, a gente pregou, quase 3.000 almas se converteu. A gente está indo para o templo, tem lá um paralítico sentado na porta do templo, e esse paralítico pede uma moeda, pede um dinheiro. Pedro ergue a voz e diz: nós não temos prata, nós não temos ouro, o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda.
Quando o paralítico levantou, foi milagre. Por que foi milagre? Porque aquele paralítico era reconhecido por todos aqueles que frequentavam aquele templo como homem que estava ali desde a sua juventude. Todo mundo conhecia ele como o paralítico da Porta Formosa. Pedro e João chegam, o milagre acontece. E quando o milagre acontece, de fato, eles percebem que Jesus é com eles. De fato, eles percebem que é só vitória, que a coisa está dando certo. De fato, eles percebem que é bênção. Só que, irmãos, escute isso. A coisa está fluindo, a coisa está dando certo, a coisa está sendo confirmada por Deus. Já teve essa sensação? Já teve essa sensação? Uma vez uma irmã me procurou e falou assim: pastor, estou preocupada. Eu falei: por quê, irmã? Estou preocupada porque está tudo dando certo na minha vida. Ó, está tudo dando certo. E ela falou assim, e eu aprendi que quando está tudo dando certo, é porque tem alguma coisa de errado. Eu falei: não, minha irmã, pelo amor de Deus. Quando tudo está dando certo, é porque tudo está dando certo. Só que nós temos um problema, que não é um problema de Pedro e dos apóstolos. Nós temos um problema. Nós só sabemos lidar com as coisas quando elas estão dando certo. Nós não sabemos administrar o dia seguinte. E o texto vai dizer, Atos capítulo 4, aquele paralítico é curado, o milagre acontece, o povo aplaude, eles achando que está tudo dando certo. Ei, mas nem todo mundo vai celebrar com você a tua vitória. Escute isso. Nem todo mundo vai aplaudir o que Deus está fazendo na tua vida. Nem todo mundo vai se agradar e dizer: realmente, verdadeiramente, esse é o enviado dos céus. Aqueles homens operam um milagre na vida do paralítico. Não sabia eles que eles estavam arrumando um problema. Eu achei que eu estava fazendo algo de bom. Aí levanta, versículo de número 2. Verso 2, por favor. Júlio estará cá. Ressentindo por ensinarem eles ao povo. Ressentidos por ensinarem eles ao povo. E ensinarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Verso 3. E os prenderam, recolhendo ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Escute isso. A multidão do lado de fora está feliz da vida, porque o paralítico está curado. As autoridades de Israel, de Jerusalém, estão iradas. Como é que eles fazem isso? Como é que eles vêm para cá trazer esses ensinamentos? Não, manda prender. Manda prender. E eu queria dizer algo para você nessa noite, nessa manhã, e eu queria que você abrisse os teus ouvidos para ouvir o que eu vou dizer. Nem todo mundo vai aplaudir quando você vencer. Mas não se sinta perseguido por causa disso. Não se sinta, a vítima por causa disso. Nem todo mundo vai celebrar as tuas vitórias. Nem todo mundo vai curtir as tuas postagens nas redes sociais. Aqueles homens olham para aqueles discípulos e falam assim: leva preso. Sabe por que leva preso? Porque o que eles estão fazendo é trazer ensino de Jesus. E nós não aceitamos isso. Nós não concordamos com isso. O milagre anterior não vai tirar deles. O milagre anterior não vai poupá-los da adversidade do outro dia. Por isso que eu não posso viver do passado. Por isso que eu não posso viver daquilo que foi feito lá atrás. Eu preciso entender que a cada dia Deus quer se manifestar de forma diferente na minha vida.
Na primeira vez, Jesus se manifesta curando aquele paralítico, operando um grande milagre. Há quem aplauda, mas há quem manda prender. Há quem aplauda, mas há quem não concorde. Há quem se alegre, mas há quem não se alegre. E o que eu faço com isso? Vivo em crise por causa disso? Acho que Deus deixou de me amar por causa disso? Acho que Deus deixou de ser Deus na minha vida por causa disso? Depois de um grande milagre, escute isso. Depois de um grande milagre, eu tenho que estar preparado, porque as lutas não acabaram. Depois de um grande milagre, prepare-se, outras lutas virão aí. Mas pastor, acabei de receber um milagre agora, já está surgindo uma outra luta? Sim. Acabei de receber um milagre agora, de fazer um milagre agora, de ver um paralítico andar, e querem me prender? Sim. E aí, o que eu faço? Ei, o mesmo Deus que agiu curando um paralítico é o mesmo Deus que agirá neste momento de pressão e luta. Ei, você está olhando para a tua luta do presente? Você está olhando para a tua batalha do presente? Sim. Olhe para o Deus que já se manifestou no teu passado. Olhe para o Deus que já te guardou até aqui. E o mesmo Deus que te guardou até aqui é o mesmo Deus que diz para você nessa manhã: fique tranquilo, eu estou contigo. O problema é que a gente quer replicar a mesma forma de agir. Nem sempre Deus vai agir da mesma forma. Nem sempre o escape, o livramento, a resposta vai vir da mesma forma. Sabe por quê, irmãos? Para que Deus faça o milagre, não tem uma receita. Não tem. E a gente quer condicionar Deus a agir dentro de uma receita. Dentro de uma receita. A gente teve uma experiência. Eu participei uma vez num debate, de uma irmã que mandou uma carta lá para a rádio, e ela falou que para ela receber um milagre que ela tanto precisava, eu acho que era de uma casa própria, de um emprego, ela ficou alguns dias em jejum, e num período de abstinência, de refrigerante, alguma coisa assim. E aí Deus respondeu. E porque ela teve uma experiência nesse propósito que ela fez, ela achou que todos os outros problemas seriam resolvidos dessa forma. Vou ficar aqui 20 dias sem beber refrigerante. E num propósito de oração até meio-dia. Aí Deus respondeu a causa. E porque Deus respondeu a causa, as outras causas que surgirão, ela pensa que Deus vai agir da mesma forma se fizer do jeito que fez lá atrás. Quantos estão entendendo isso aqui nessa manhã? E nem sempre ele age assim. Jesus agiu na vida daqueles apóstolos curando um paralítico. O paralítico começou a andar. Quando o paralítico começou a andar, a luta na vida deles aumentou. Não se admire, escute o que eu vou dizer, olhe para cá. Não se admire se depois de um milagre, as lutas começarem na tua vida. Pastor, não entendi. Estava tudo mais ou menos, mas estava. Depois que o marido entrou na igreja, a luta aumentou. Pastor, eu não entendi. A coisa estava indo, mas estava indo. Depois que a família toda se converteu, ficou desempregado o marido. Não entendi. Você não entendeu? Você não entendeu? Eu tenho uma resposta para você nessa manhã. Deus está dizendo para mim e para você o seguinte: que o que move Deus não são as circunstâncias. Deus não muda por causa das circunstâncias, nós mudamos. Deus não acorda assim: hoje não estou bem. A gente acorda. Deus não acorda assim: hoje não estou a fim de fazer milagre. Hoje eu não estou a fim de atender ninguém. Anjos, se me ligarem, diz que eu não estou. Deus não acorda assim.
Deus, ele tem nas suas mãos o controle da minha e da tua história. Pastor, eu estou enfrentando uma luta terrível. Agora que eu achei que... Agora vai. Agora, lembra do paralítico do tanque de Betesda? Quando eu vou, desce outro antes de mim. Mas quando eu vou, agora vai. Veio um correndo e pulou na minha frente. Aí Jesus está dizendo assim, quer ser curado? Eu quero, mas não dá. Eu quero, mas as circunstâncias não permitem eu ser curado. Jesus está perguntando, quer ser curado? Eu sou maior do que um tanque. Eu sou maior do que essa situação. Ei, não tente condicionar a Deus a tua situação. Não tente condicionar o agir de Deus à tua realidade. Pastor, mas agora o paralítico começou a andar, e aí eu consegui comprovar, Deus é comigo, e agora querem me prender. Fique tranquilo. Faz parte do processo. Faz parte do cuidado de Deus sobre a tua vida. Deus nunca deixou e não deixará de ser Deus. Eu sei que você gosta disso, então, por favor, eu sei que você gosta. Vire para quem está do seu lado e diga assim, só estou fazendo porque eu sei que você gosta. Vire para quem está do seu lado e fala assim, deixa Deus ser Deus, por favor. Mas fala por favor, diga, Deus, deixa Deus ser Deus, por favor. Por favor, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus agir do jeito dele. Deixa Deus agir da forma dele. Ei, aí escute isso. Vão me prender. E agora? Deus me abandonou porque eu vou preso? Não. É na prisão que querem te colocar? Prega Jesus lá. Pastor, não entendi nada, tudo fluindo, descobri que você é internado. Ah, vai ser internado? Faz o quê? Murmura? Não, prega Jesus lá. Prega Jesus lá. Uma irmã me contou, uma situação dela. Ela falou, pastor, eu não entendi nada. Às pressas, precisei ser internado. Você pode ter ouvido um testemunho igual a esse ou parecido. Precisei ser internado, fui internado. Cheguei no hospital, fiquei do lado de uma pessoa. Não sabia o nome, não conhecia nem mais magra, nem mais gorda. Criei uma amizade, descobri que estava afastada. Ganhei aquela pessoa para Jesus. Fiz lá o procedimento médico, voltei para casa. Cheguei a uma conclusão, palavras dela. Jesus me levou para lá para ganhar aquela alma de volta para Jesus. Irmão, Deus tem umas formas de trabalhar que a gente não entende. Aí tem um louvor de uma irmã que diz assim, questiona ou adora? O que você faz? Mas, calma aí, gente. Olha aqui. O moço é paralítico, está 500 anos preso, na paralisia. Eu curo ele e agora vou para a prisão porque curei ele? Vai. Aí, irmãos, a geração do mimimi diz assim, por que Deus? Por que Deus? Eu, escute isso, fazendo a obra, pregando Jesus, vou preso? Ei, vai preso? Vai. Aproveita a oportunidade para pregar para as autoridades quem de fato Jesus é. Olha o que esse homem faz, irmãos, olha o que esse homem faz. Atos capítulo 4, versículo de número 8. Verso 8, coloque o 8 aqui para mim, por favor. Verso 8, olha aqui para a tela. Então Pedro, vamos ler todos juntos esse versículo, no 3. 1, 2, 3. Olhe para cá. As lutas não tiraram de Pedro o que ele tinha. As batalhas não tiraram de Pedro o que ele tinha. O que Pedro tinha? O Espírito Santo. Ei, essa luta, essa batalha, essa guerra, esse vento, esse funil, o nome que você quiser dar para ela, não vai tirar de você o que está dentro de você. Ei, pastor, ei, a luta está grande. Ei, mas você tem o Espírito Santo aí dentro.
Sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus habitando em você, é Deus em você, para dizer para você uma verdade: você não está sozinha, você não está sozinho, eu estou em você. Agora, o que está em você precisa de você para agir. Não entendi. Porque quando ele é interrogado pelas autoridades, Pedro não fica de boca calada. Pedro ergue a voz e fala. Mas ele fala cheio do Espírito Santo. Pedro não precisou de um microfone para pregar. Pedro pregou aonde ele estava. Pedro pregou na luta que ele enfrentava. Pedro não esqueceu quem ele era. E Pedro não perdeu o que estava dentro dele. A maior batalha que nós enfrentamos, escute isso, é na mente. A nossa maior batalha espiritual, a nossa maior guerra espiritual é travada na nossa mente. E a primeira coisa que o diabo vai tentar tirar de mim e você é a convicção de quem nós somos. A convicção de quem nós somos é a primeira estratégia do diabo. Você lembra o que ele fez com Jesus no deserto? Jesus no deserto foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. O diabo vai dizer assim: se tu és filho de Deus, transforme aqui essas pedras em pães. Se tu és. Como assim se tu és? Como assim se tu és? Eu sou. Só que o duvidar do diabo na mente de Jesus não mudou quem Jesus era e não mudou as crenças de Jesus a seu respeito. Não é o que dizem de você para você que define você. Vou repetir. Não é o que dizem de você para você que define você. É o que você diz para você, usando a palavra de Deus a teu favor, que define quem você é. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Aí vem uma vozinha do inferno para questionar você quem você é. Isso muda você? Isso muda a tua crença? Isso muda a tua fé? Não pode. Ei, existe Deus habitando em você e é o Espírito Santo. E é nessa hora que você precisa erguer a tua voz e pregar com autoridade. Porque Deus te colocou nessa situação, não para que você seja mudada por ela, mas para que você mude ela na autoridade do nome de Jesus. Ele não te colocou nessa luta para te matar. Ele não te colocou nesta pressão para acabar com a tua história. Pelo contrário, Ele sabe quem você é e Ele sabe quem habita em você. Então, no nome de Jesus, nesta manhã, se levante com autoridade e comece a declarar: eu tenho um Jesus que está comigo, que não me deixa só, sabe? E todos irão, escute isso, e todos irão reconhecer Jesus na tua vida. O que esses homens, o que essas autoridades, eu encerro aqui a minha palavra, o que esses homens e essas autoridades conheciam era, depois da morte de Jesus, era a teoria a respeito de Jesus. A teoria. Jesus o Nazareno, que foi crucificado, eles conheciam a teoria. Aí, versículo de número 9, escute isso. Coloque 9 para mim, por favor. Aí Pedro começa a falar: visto que hoje somos interrogados a propósito
propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado. Olhe para cá, por favor. Jesus não entra naquele ambiente, Pedro não entra naquele ambiente com um discurso teórico. Deus existe ou não existe? Como explicar a existência de Deus? Pedro não entra para debater na teoria. Pedro entra com a prática. Vocês estão me interrogando a quem? A respeito de quem? Desse rapaz aqui? Que era paralítico. Era por quê? Porque não é mais. Ou seja, é um fato incontestável. Realmente a gente passava aqui na porta do templo e aquele senhor estava sentado na porta pedindo esmola. Aonde ele está agora? Irmãos, o texto de Atos capítulo 3 diz que ele entra no templo andando e saltando. Ou seja, não dá para esconder o que Jesus fez na vida daquele paralítico. Não dá. Ainda que eles tentem abafa, esconde, não toca, não dá. Porque o que foi feito, não foi feito na teoria, foi feito na prática. E o milagre foi um milagre visível. Abra a mão para receber, abra. Porque eu vou profetizar sobre a tua vida mais uma vez nessa manhã. Eu declaro que o que Deus irá fazer na tua vida será algo incontestável. O que Deus irá fazer na tua vida, as pessoas irão saber do antes e do depois. E terão que reconhecer que foi Deus que fez. Eu conhecia ele de um jeito, agora está de outro. Eu conhecia essa família de uma forma, agora está de outra. Todos verão que o milagre que ele fez na tua vida e na tua casa é um milagre incontestável. Você crê nisso nessa manhã? Era paralítico e agora ele foi curado. O que Jesus faz, ele faz para que não deixe dúvida. Não tem como questionar. Isso é obra de Deus. Sabe aquela coisa assim? Ou Deus faz, ou Deus faz. Alguém me procurou essa semana e falou: pastor, o caso da minha filha ou Deus faz, ou Deus faz. Não tem outro. E sabe o que eu acho lindo? Que ele tem nas suas mãos o poder de fazer. Ele tem o poder de fazer. Pedro não entra com discursos de teoria. Pedro entra com o discurso de algo que foi incontestável. Na verdade, Pedro só fala para alcançar o coração daqueles que estavam ali. Porque tem coisas que não precisa nem falar. É visível. É visível. João capítulo 9 diz que Jesus estava andando, os discípulos de Jesus interrogaram a respeito de um menino. Mestre, ele é cego por quê? Seus pais pecaram? Ou porque ele pecou? Nem ele, nem seus pais. Isso aqui está cego para que se cumpra nele a glória de Deus. Chamou o menino, cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho dele, mandou lavar no tanque de Siloé. Aí quando Jesus cura, isso é Jesus, quando ele cura aquele cego, as autoridades começaram a questionar. E aí? Como é que você curou? Que autoridade você curou? Em nome de quem você fez? Aí questionaram Jesus, questionaram os discípulos. Aí foram questionar o cego. A palavra do cego para as autoridades. Se ele me curou, se ele é Deus, se ele tem o poder, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Vocês estão questionando aí? Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu estou vendo. É incontestável. Coloque a mão no teu coração e diga assim: o que Deus fará na minha vida será um milagre
incontestável. Você crê nisso nessa manhã? Vamos ficar de pé, vamos. Pastor Alexandre, ajuda aqui, pastor. Eles saem de um milagre, na cura de um paralítico. Aí as autoridades tentam prendê-los. O milagre de hoje não vai poupar você, não vai eximir você de lutas de amanhã. O milagre de hoje não vai livrar você das lutas do amanhã, mas tenha certeza de uma verdade: o mesmo Deus que fez hoje é o mesmo Deus que fará amanhã. Acredita nisso. A gente pensa que Deus vai perdendo força. A gente acha que Deus vai deixando de ser Deus em determinadas situações, porque a gente tenta dimensionar as lutas e as nossas realidades. Por isso que na oração do Pai Nosso, ele fala assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí ele vai dizer algo sensacional: o pão nosso. O pão nosso. Completa comigo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para cada dia sempre haverá a manifestação de um Deus que cuida de você. Por isso que a Bíblia diz assim, não andeis ociosos sobre o dia da manhã. Sabe por quê? O dia da manhã, o dia de amanhã, o Senhor cuida. Basta cada dia o seu próprio mal. Descansa o teu coração. Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Pastor, não entendi nada. Tudo dando certo. Agora que eu achei que vai, não foi. Ei, quem disse que não foi? Foi sim. Achei que ia, não aconteceu. Quem disse que não aconteceu? Está acontecendo. Esse processo faz parte do acontecimento. Vamos matar, vamos prender, vamos botar na prisão. Vamos acabar agora. Agora eles não pregam mais. Bobinhos. É Deus no controle. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar. Pastor, essa palavra foi para mim hoje. Deus falou comigo, vem para o altar. Altar é lugar de resposta. Altar é lugar de confronto. Altar é lugar de milagre. Deus falou contigo nessa manhã. Essa palavra foi para você, eu quero orar com você nessa manhã. Vem para o altar, vem. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu quero declarar um Deus que continua cuidando de você. Oh,